Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa mandala aqui, que é uma mandala que ficou com 45 centímetros, bem detalhada, cheia de pontos aqui pegando por trás e pela frente. Nessa versão, usei uma linha que chama Doce Laçadas, que não existe mais, é uma linha parecida com a Prisma. Aqui ela tem um leve degradê, não sei se dá pra ver no vídeo. E agora eu vou usar a linha Clé duplo e vou usar uma agulha de crochê de 2 milímetros, uma tesoura e uma agulha de tapeceiro. Vocês não precisam usar a mesma linha que eu, tá? Vocês podem usar a linha que vocês preferirem, que tiverem em casa, tal, isso não tem problema. E não se preocupem no início com o tamanho do aro que vocês vão precisar, porque não tem como saber antes de finalizar o trabalho, tá, gente? Mesmo usando a mesma linha que eu, pode ser que seu trabalho fique de tamanho diferente. Então, mesmo eu fazendo o mesmo trabalho com a mesma linha, às vezes fica diferente também. Então, vamos primeiro fazer a mandala, aí a gente estica ela, faz a blocagem e mede para ver o tamanho que a gente vai precisar de aro, tá bom? Então, vamos começar. Esse é o gráfico que a gente vai usar, é um gráfico com 24 voltas e ele tá separado aqui em duas imagens. Essa é a parte 2 e aqui na última volta eu vou fazer uma alteração para simplificar. Então, na nossa primeira volta, a gente vai fazer 12 pontos altos duplos separados por duas correntinhas, dentro do anel mágico. Então, para fazer o anel, eu vou jogar aqui a pontinha mais curta por cima da outra, venho com a agulha por baixo desse fio que tá mais à direita, puxando o fio da esquerda por baixo dele, sobra aqui tipo uma alcinha e eu vou passar por dentro desta alcinha este fio que tá mais à esquerda, tá? Aí eu puxo aqui o fio mais longo e aí o anel tá pronto. Eu gosto de diminuir aqui um pouquinho o espaço para trabalhar. E aí, dentro desse anel, eu vou fazer esses 12 pontos altos duplos separados por duas correntinhas. Para fazer o primeiro, a gente vai fazer 4 correntinhas. E aí, mais duas correntinhas de separação. Segundo ponto alto duplo, laço duas vezes, venho aqui por dentro do anel mágico e vou tirando de duas em duas alcinhas. Então, eu laço, tiro duas alcinhas, laço, tiro duas e aí eu fecho, tá? Duas correntinhas de separação. Terceiro ponto, laço duas vezes, venho por dentro do anel e vou laçando e tirando de duas em duas alças, até completar 12 pontos altos duplos aqui. Sempre separando com duas correntinhas, tá? Então, depois de finalizar aqui o último ponto alto duplo e as duas correntinhas, eu preciso fechar o anel e fechar essa volta. Então, para fechar o anel, eu vou puxar o fio mais curto, até fechar aqui praticamente todo esse espacinho do centro. E para fechar a volta, eu venho fazer o ponto baixíssimo na quarta correntinha, que é a parte de cima do nosso primeiro ponto alto duplo, tá? A gente tem duas de separação e mais as 4 aqui. Então, para fechar, eu entro aqui na alcinha e puxo direto um ponto baixíssimo aqui, tá? E aí, tá feita a nossa primeira volta. Na segunda volta, a gente vai fazer o seguinte: em cima desses pontos altos duplos aqui da volta de baixo, a gente vai fazer um ponto alto duplo pegando pela frente, tá? Nesses pontos aqui. E dentro do espaço de correntinhas, mais 3 pontos altos simples, tá? Então, essa é a sequência intercalando esses pontos. Bom, então aqui para iniciar, a gente já tá em cima do ponto alto, a gente vai começar com um ponto baixo pegando pela frente, tá? Então, a gente passa aqui a agulha por trás do ponto, laça aqui para fazer o ponto baixo primeiro, e aí a gente vai subir 4 correntinhas, porque é um ponto alto duplo aqui, tá? A gente sempre inicia as voltas assim, porque a gente precisa dar essa altura, né? Então, sempre por isso que começa com essas correntinhas nos primeiros pontos altos. Aí, aqui eu laço para fazer 3 pontos altos normais aqui no meio, um ao lado do outro.
E aí, laço 2 vezes para fazer o próximo ponto alto duplo aqui em cima deste ponto da carreira de baixo. Então, aqui eu vou laçando e tirando de 2 em 2 alcinhas. E aí, aqui já cheguei no espaço de correntinha, onde eu vou fazer novamente os 3 pontos altos, tá? Então, vai ficar assim, essa volta vai ficar bem fechada, tá? E é assim que a gente vai continuar até chegar aqui novamente. Finalizei aqui os 3 últimos pontos altos dentro do espaço de correntinhas e agora eu vou fechar na quarta correntinha, que é a parte de cima do nosso primeiro ponto alto duplo, tá? Do início da volta, que a gente faz um baixíssimo e fecha. E aí, tá pronta aqui a nossa segunda volta. A próxima volta, que é a terceira, ela é bem simples. A gente vai fazer apenas um ponto baixo em cima de cada ponto desse da volta de baixo. Para iniciar, eu já tô aqui em cima do ponto alto, né? Eu vou fazer aqui uma correntinha, que vai ser esse primeiro ponto baixo, né? Que tá em cima desses pontos altos aqui. E aí, eu já passo aqui pro lado, passando por dentro das alcinhas para fazer esses pontos baixos, tá? Um ao lado do outro aqui. Não tem segredo, tá? Por dentro das 2 alcinhas aqui da parte de cima dos pontos. E aí, vou seguindo assim. Então, finalizei aqui o último ponto baixo e vou fechar com baixíssimo aqui, tá? Que é aquela correntinha que a gente fez antes de começarem os pontos baixos aqui da sequência. Então, entro aqui na alcinha, trago a linha direto e fecho com o baixíssimo, tá? E aí, tá pronta aqui a nossa terceira volta. Agora, na quarta volta, a gente vai fazer o seguinte, nessa linha aqui, nessa sequência desses pontos altos duplos, a gente vai fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Só não vai ser em cima deste ponto alto, porque agora tem um ponto baixo em cima dele, tá? Então, no ponto baixo aqui, que está sobre o ponto alto, é onde a gente vai fazer esse conjunto, tá? E aí, já passo direto pro próximo. Então, aqui, a gente finalizou em cima desse ponto alto, a gente já tá no lugar certo, né? A gente pode subir 3 correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto, e aí a gente laça para vir no mesmo lugar, que é aqui onde fechou, para fazer mais um ponto alto, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, tá? Tudo aqui no mesmo lugar. E aí, aqui a gente já laça e vem direto pro próximo, tá? Então, aqui a gente tem que pular 3 pontos baixos, né? Talvez fique mais fácil até localizar assim. E aí, a gente vem por dentro aqui das 2 alcinhas para fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, tá? Aqui tudo no mesmo lugar. E aí, vai ficar assim, tá? Então, em cima de cada ponto daqui da sequência, vai ter um conjunto desse. Então, vou continuar aqui até finalizar essa volta. Finalizei, então, aqui o último conjunto. E agora, para fechar, a gente vem direto aqui na terceira correntinha, que é onde a gente começou, né? A parte de cima do nosso primeiro ponto alto, passando a agulha por dentro da alcinha aqui, para fechar com o baixíssimo, tá? E aí, tá pronta aqui a nossa quarta volta. Na próxima volta, que é a quinta, a gente vai fazer apenas um ponto baixo aqui, no meio entre esses 2 pontos altos, e 5 correntinhas, tá? Aí, um ponto baixo de novo, 5 correntinhas. Só que aqui, a gente não tá no lugar certo, onde a gente vai começar, né? A gente precisa fazer uns baixíssimos para chegar até aqui. Então, vou pegar aqui na primeira alcinha de trás, né, do lado esquerdo, aqui onde eu tô, fazer um baixíssimo, tá? E mais um, vou fazer aqui também por trás da alcinha, pra chegar aqui no meio, tá? Eu não gosto muito de começar a subir ponto baixo, eu poderia fazer uma correntinha e já subir daqui, porque me dá a impressão que eu tô fora do lugar, tá? Então, geralmente, eu passo a agulha aqui por trás,
E aqui, ó, eu já consigo fazer um ponto baixo, tá? Para ser o meu primeiro ponto baixo aqui dentro do espaço. E aí, faço as 5 correntinhas. E aí, o próximo ponto baixo aqui no meio, entre os 4 pontos altos da volta do lado, né? No espaço de correntinha, e assim seguimos, tá? 5 correntinhas e um ponto baixo. Então, eu fiz aqui as últimas 5 correntinhas e vou fechar com baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo que a gente fez no começo da volta. Então, fecho aqui direto. E aí, tá feita mais uma volta. Aqui ficou um pouquinho curvado, porque as minhas correntinhas são bem apertadas, tá? Mas na próxima volta vai se ajeitando aqui. Na sexta volta, que é a próxima, a gente vai fazer apenas pontos altos na volta inteira, tá? A gente vai fazer, então, um ponto alto em cima do ponto baixo, que a gente tem aqui, e mais 7 dentro do espaço. Um em cima e mais 7 dentro do espaço, tá? Então, aqui, a gente já finalizou a volta em cima desse ponto baixo. Então, eu vou subir 3 correntinhas como meu primeiro ponto alto, e aí já laço para fazer mais 7 dentro desse espaço. Então, 7 pontos altos aqui dentro, um ao lado do outro, e já laço para fazer mais um em cima do ponto baixo. Tá? E aí, a gente vai laçar para fazer mais 7 aqui dentro, e essa é a sequência, tá? E aí, vai ficar assim, ó. Mais uma vez, a gente vai preencher tudo isso aqui, tá? Então, vou continuar até finalizar essa volta. Então, aqui finalizei os 7 últimos pontos altos e vou fechar com baixíssimo aqui na terceira correntinha, que foi o primeiro ponto alto que a gente fez dessa sequência, tá? E aí, tá pronta aqui a nossa sexta volta. Na próxima volta, que é a sétima, a gente vai intercalar pontos altos duplos, pegando pela frente, com pontos altos simples, tá? Então, os duplos pegando pela frente vão ser um aqui, tá? Em cima do ponto baixo, que a gente fez aqui na volta de baixo, e o outro no ponto alto central, aqui, que a gente tem 7, então no do meio, tá? Então, aqui vai ter um duplo pegando pela frente e nesse aqui do meio, né? Que é o que pegou aqui em cima do ponto baixo. E nos demais, a gente vai fazer ponto sobre ponto normal aqui, sem ser duplo e nem pegando pela frente. Então, aqui, a gente já tá sobre o ponto alto que foi feito em cima do ponto baixo da volta de baixo. E aqui vai ter, então, ponto pegando pela frente e duplo, tá? Aí, como é o início da volta, a gente vai passar a agulha por trás para fazer primeiro um ponto baixo, pegando pela frente, e aí subir 4 correntinhas, porque ele é duplo. E aqui na sequência, eu faço 3 pontos simples, ponto sobre ponto, pegando aqui nessas duas alcinhas, tá? Um ao lado do outro. Aí, aqui, eu cheguei no ponto alto central, então, eu laço 2 vezes e tenho que fazer pegando pela frente também. Então, passo a agulha por trás do ponto e subo aqui o ponto alto, tirando de 2 em 2 alcinhas. E aqui, na sequência, mais 3 pontos altos simples, ponto sobre ponto. Então, laço e venho pegando por cima aqui do ponto. E aqui, mais uma vez, a gente chegou em cima do ponto alto que está sobre o ponto baixo. Então, aqui, além de duplo, ele é pegando pela frente. A gente laça 2 vezes e vem passando a agulha por trás do ponto. E subo o ponto alto, tirando aqui de 2 em 2 alcinhas, tá? E aqui, a gente já vai recomeçar fazendo aqueles 3 pontos sobre ponto aqui pra seguir, tá? Então, vai ficar assim, com esses pontos intercalados. A nossa próxima volta, eu vou continuar até chegar no comecinho novamente.
E aí, depois de fazer aqui os 3 últimos pontos altos simples, ponto sobre ponto, a gente vai fechar na quarta correntinha com o baixíssimo, que foi aqui a parte de cima do nosso primeiro ponto alto duplo. E aí, tá feita aqui a nossa 7ª volta. Agora, na 8ª volta, a gente vai fazer mais uma vez um ponto baixo em cima de cada ponto da volta de baixo. Então, aqui eu vou começar também com uma correntinha, que vai ser o meu primeiro ponto baixo, e aí eu sigo com um ponto baixo aqui em cima de cada ponto. Então, a 8ª volta é só isso, eu vou seguir aqui até completar. Então, aqui finalizei o último ponto baixo e vou fazer o baixíssimo na correntinha que está aqui, tá? Aqui é a parte de cima do ponto da volta de baixo. Então, a correntinha é essa, que é imediatamente antes de começarem os pontos baixos. Aí, fecho aqui e tá feita a nossa 8ª volta. Na próxima volta, que é a 9ª, a gente vai trabalhar em cima dos pontos baixos que estão sobre estes pontos altos pegando pela frente, que tem essa saliência aqui, tá? Então, a gente vai fazer conjuntos de 3 pontos altos fechados juntos, separados por 3 correntinhas, mais 3 pontos altos fechados juntos, separados por 3 correntinhas, e mais 3 pontos altos fechados juntos, tudo dentro do mesmo espaço, tá? Então, tudo dentro de um mesmo ponto baixo que está sobre o ponto alto aqui da volta de baixo. No próximo, a gente vai fazer, depois desse conjunto todo, uma correntinha e um ponto baixo, para fazer uma correntinha e recomeçar. Bom, gente, então aqui eu vou começar já onde eu estou, né? Que seria o primeiro ponto baixo sobre o ponto alto, pegando pela frente da volta de baixo. Nesse início de volta, como a gente faz esse fechamento com baixíssimo, a gente acaba fazendo o primeiro ponto, né, dentro praticamente dessa alcinha que fica aqui, tá? E como é um conjunto grande que a gente vai ter que fazer nesse lugar mesmo, tá? Então, aqui eu vou subir para começar a fazer esse primeiro conjunto de 3 pontos altos fechados juntos, eu vou fazer 2 correntinhas, laço, faço o segundo ponto alto que vai fechar junto e o terceiro, tá? Que eu vou tirando de 2 em 2 alcinhas até o laçar e fechar tudo. Então, tá aqui o meu primeiro conjunto de 3 pontos altos fechados juntos. Aqui eu faço 3 correntinhas e laço e venho no mesmo lugar, ou seja, na mesma alcinha aqui, para fazer mais um conjunto desse. Então, eu vou laçando para fazer os pontos altos, fechando só uma parte deles. E aí, quando eu tiver 3, eu laço e fecho tudo, tá? Aqui eu tenho mais 3 correntinhas e mais um conjunto desse. Então, laço, venho no mesmo lugar e faço o meu último conjunto aqui. Então, vou laçando aqui, tirando 2 alcinhas. Quando eu tiver com os meus 3 pontos altos, eu laço e fecho tudo. Então, aqui essa parte vai ficar assim, tá? Tudo em cima do mesmo ponto. Aqui, a gente tem que fazer uma correntinha. E agora, a gente vai fazer o ponto baixo em cima aqui do próximo, tá? Então, em cima do outro ponto baixo que está em cima do ponto pegando pela frente. Então, aqui tem um ponto baixo, uma correntinha, e aí eu recomeço no próximo ponto baixo, fazendo a mesma coisa aqui. Então, laço para fazer 3 pontos altos fechados juntos aqui. Tudo dentro do mesmo espaço, tá? Só que como aqui já vai ficar totalmente dentro do ponto baixo, acaba ficando mais fácil, né? Então, aí fecho para fazer mais 3 correntinhas e mais o conjunto todo, tá? Então, aqui eu tenho mais 3 pontos altos fechados juntos. Mais 3 correntinhas e mais um conjunto de 3 pontos altos fechados juntos. Aí, aqui tem a correntinha, o ponto baixo e o reinício mais uma vez, tá? Então, vai ficar assim.
E a gente vai completar até chegar aqui no comecinho novamente. Então, aqui para finalizar, a gente faz a correntinha, o ponto baixo que falta, a última correntinha, e aí a gente vai fechar com baixíssimo aqui na junção desses 3 pontos altos que a gente fez no início, tá? Na parte de cima é o fechamento deles. E aí, tá pronta aqui a nossa 9ª volta. Na próxima volta, que é a 10ª, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar só com pontos altos. Dentro desse espaço de 3 correntinhas e deste, a gente vai fazer 6 pontos altos em cada um. E dentro dos espaços de uma correntinha, a gente vai fazer um ponto alto em cada um. E não tem separação nenhuma, tá? Com correntinha aqui. Então, a gente só vai caminhar com baixíssimos até chegar nesse espaço aqui do meio, porque a gente tá em cima dos 3 pontos altos que fecharam juntos, tá? Então, vou pegando aqui por trás da alcinha. Aqui eu já consigo ir para dentro do espaço. E aqui eu já posso subir o primeiro ponto alto com 3 correntinhas e fazer mais 5 pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço. Então, aqui eu tô com 6 pontos altos, laço e já venho para o espaço do lado fazendo mais 6 pontos altos. Laço e venho direto no espaço que tem uma correntinha aqui, fazendo um ponto alto, fecho, tá? Ele, laço para fazer o outro aqui do lado. Então, não são fechados juntos, são independentes aqui, tá? E aí, aqui laço para recomeçar os 6 pontos altos que eu vou ter aqui dentro desse próximo espaço, tá? Então, vai ficar assim, 6 pontos altos, 6 e 1 aqui em cima dessas 2 correntinhas aqui que a gente tem no meio, tá? Essa é a nossa próxima volta e a gente vai seguir assim até completar. Então, aqui eu já fiz um ponto alto do lado de cá, vou fazer o último que falta aqui na minha sequência. E vou fechar com baixíssimo na terceira correntinha aqui, que foi a parte de cima do nosso primeiro ponto alto. E aí, tá pronta aqui a nossa 10ª volta. Então, aqui na 11ª volta, a gente vai fazer o seguinte, ó. Em cima desses pontos altos aqui que a gente fez aqui dentro, tá? Desses espaços grandes, 6 e 6, a gente vai fazer 6 pontos pegando por trás e mais 6 aqui, separados por 3 correntinhas no meio. E aqui, nesses 2 pontos aqui que estão próximos, a gente vai fazer 2 pontos altos fechados juntos e pegando pela frente, tá? Bom, gente, então aqui, pra seguir, eu vou cortar a linha, tá? Porque eu já testei aqui de várias formas e não fica, assim, não fica do jeito que eu gosto, né? Então, eu vou cortar. Mas, se você não quiser cortar de jeito nenhum, ou você sobe direto aqui essas 3 primeiras correntinhas sem fazer o ponto, pegando por trás nesse primeiro, porque aqui no fim vão ter os 2 pegando pela frente, então fica um pouquinho escondido, tá? Quando esticar o trabalho, vai abrir, então até dá pra ver um pouquinho, mas é um detalhe mínimo, tá? A opção do gráfico é subir 3 correntinhas e voltar fazendo ponto por trás pra dar altura, que nem quando a gente faz o puff. Eu também não gosto de fazer assim, porque eu acho que acaba ficando com um ponto a mais aqui em cima. Ou tem gente que pega e passa a agulha aqui de trás pra frente, para começar esse primeiro ponto, que seria meio princípio do ponto pegando pela frente, tá? Vai lá para trás para trazer a linha, daí a linha passa aqui na frente, aí você sobe aqui atrás fazendo um ponto baixo e sobe as 3 correntinhas, tá? Mas realmente eu vou cortar. Eu vou puxar aqui, ó, essa linha, eu não vou fazer aquele nozinho. E aqui, gente, eu vou vir não no primeiro ponto, venho no segundo. Volto aqui, ó, da onde saiu a linha. E aí, eu vou prender, tá? Por que que eu tô fazendo isso? Porque os pontos pegando por trás, justamente, deixam aparente essa parte de cima aqui da carreira de baixo, tá?
Então, eu vou fechar aqui, eu vou fazer esse acabamento aqui. Daí, aqui eu puxo, ó, aí o primeiro ponto ficou também com uma alcinha, tá? Em vez de ficar com aquele nozinho. Então, aqui eu vou deixar essa linha e depois eu arremato, tá? Bom, gente, então aqui para recomeçar, a gente não precisa subir o primeiro ponto, que sempre é o mais complicado, fazendo o pegando por trás, tá? Eu vou fazer, já que eu cortei a linha, eu vou começar pelos pontos pegando pela frente, que tem mais sentido, né? Fica muito mais fácil. De qualquer forma, eu vou precisar fazer o nó corrediço, tá? Porque como a gente cortou, a gente precisa recomeçar com o nó corrediço, então eu prendo ele aqui na minha agulha. E aqui, eu passo por trás de um dos pontos aqui, desses que vão pegar pela frente, faço aqui um ponto baixo, pegando pela frente, e aí aqui eu vou subir 2 correntinhas, porque ele vai fechar junto com o que tá do lado. Então, aqui subo 2 correntinhas e vou laçar pra vir aqui por trás, passando a agulha por trás do ponto e subir para fechar esse ponto alto junto com o primeiro, tá? Então, esse início de volta vai ficar assim. Então, aqui, para fazer o ponto pegando por trás, a gente vem com a agulha laçada, passa a agulha aqui de trás para frente, a agulha passa na frente do ponto, pegando a linha aqui atrás, e aí você volta com a agulha, ó, ela vai trazer essa linha, e aí você sobe aqui por trás, né, do ponto, da volta de baixo, para conseguir fechar esse ponto alto, tá? Então, de novo, aqui, ó, laço, venho com a agulha de trás para frente, passo na frente do ponto para voltar lá atrás, trazendo a linha, tá? Então, a linha passa aqui na frente para subir por trás e a gente fechar aqui. Então, aqui eu vou seguindo até completar os 6 pontos aqui, pegando por trás. Então, vai ficando assim, tá, gente? Com esse detalhe aqui, que é a parte de cima do ponto alto da volta de baixo, é aparente. Aí, aqui, 3 correntinhas no meio e faço mais 6 pontos altos pegando por trás. Então, laço e continuo aqui, ó, vindo com a agulha de trás pra frente, voltando lá atrás pra pegar a linha, que passa aqui na frente do ponto e fecha aqui por trás. E aqui tem mais 6. Aí, aqui, depois de completar os outros 6 pontos pegando por trás, a gente vai laçar para fazer novamente os 2 pegando pela frente. Então, aqui é ao contrário, né? A agulha passa por trás do ponto e aqui eles são fechados juntos, tá? Então, primeiro eu vou laçar um, tira 2 alcinhas, para laçar, pegar o outro aqui pela frente, subir, tira 2 alcinhas e aí laçar para fechar os 2 juntos, tá? E aqui eu recomeço. Aqui eu cheguei naquele ponto onde eu fiz o fechamento, né? Cortei e fiz aquele fechamento, tá? Então, aqui a gente laça e faz a mesma coisa, tá? Aqui pego o ponto e subo pra fechar. Depois as linhas aqui a gente arremata, né? Ainda tô com a linha aqui por trás. A próxima volta ela vai ficar assim, tá? Então, a gente vai dar continuidade aqui até chegar nos 2 pontos fechados juntos aqui do começo. Fiz aqui, então, meu último ponto pegando por trás, e para fechar, a gente vem aqui na junção dos 2 primeiros pontos altos que fecharam juntos, tá? Que é aqui em cima, e a gente faz o baixíssimo. E aí, ficou pronta aqui a nossa 11ª volta. Na próxima volta, que é a 12ª, a gente vai fazer pontos baixos aqui em todos esses pontos altos que pegaram por trás. Aqui no meio, 2 pontos baixos, 3 correntinhas e mais 2 pontos baixos. E um ponto baixo pegando pela frente aqui em cima desses 2 pontos que fecharam juntos, tá? Então, aqui a gente já tá em cima dos 2 pontos que fecharam juntos. A gente consegue passar a agulha aqui por trás dos 2 e fazer um ponto baixo pegando pela frente aqui como nosso primeiro ponto desta volta.
Daí, aqui nos próximos 6 pontos altos, pegando por trás, a gente vai fazer os pontos baixos, tá? O primeiro fica aqui um pouquinho escondido, mas a gente dá uma afastadinha para poder encontrar. Então, aqui, 6 pontos baixos. Aqui no meio, nas correntinhas, mais 2 pontos baixos, 3 correntinhas e 2 pontos baixos. Sobre os próximos 6 pontos altos, pegando por trás aqui, mais pontos baixos, então, um em cima de cada um. Quando ficar escondido aqui, é só você afastar um pouquinho para localizar aqui o ponto. E aqui no meio, nos 2 pontos que fecharam juntos, a gente passa a agulha novamente, então, por trás, para fazer o ponto baixo, pegando pela frente, tá? E aí, aqui, eu recomeço fazendo novamente os pontos baixos. E aí, vai ficar assim, né? Vai ficar como um acabamento aqui. E a gente vai seguir até chegar no comecinho aqui novamente. Então, aqui, eu vou fazer o último ponto baixo que falta e vou fechar com baixíssimo aqui em cima no início da nossa volta, tá? E aí, tá feita aqui a nossa 12ª volta. Gente, aqui na 12ª volta, quem quiser ou fazer 2 mandalas, tipo, fazer uma pequena assim e depois fazer de novo para fazer uma grande, é uma opção também, tá? Porque aqui fica uma mandalinha perfeita pra gente já emoldurar, né? Tem até o acabamento aqui e o espaço para prender, tá? A próxima volta é bem simples, a gente vai fazer apenas um ponto baixo aqui nesse espaço de 3 correntinhas e 15 correntinhas, tá? Um ponto baixo, 15 correntinhas, só isso. Aqui, pelo gráfico, tem um monte de pontos baixíssimos, tá? Caminhando, caminhando aqui por trás das alcinhas até chegar aqui onde a gente tem que fazer esse ponto baixo. Se quiser cortar, é uma possibilidade também, tá? Faz direto ponto baixo aqui e depois arremata o fio por trás desses pontos baixos aqui da primeira volta. Tranquilamente é possível. Como eu já cortei a linha lá embaixo, eu vou aqui fazer os baixíssimos, apesar de serem muitos. Então, aqui, ó, eu vou pegando por trás dessas alcinhas que eu tenho aqui em cima e vou fazendo os pontos baixíssimos. Então, aqui eu fiz um ponto baixíssimo em cima de cada ponto baixo. E aqui eu já tô nas correntinhas, tá? Eu consigo fazer também um baixíssimo aqui na alcinha da correntinha. E aí, eu sempre gosto de passar a agulha por dentro do espaço aqui, tá, gente? Porque eu prefiro não subir o ponto, uma correntinha aqui, por exemplo, que poderia ser o nosso primeiro ponto baixo. Eu prefiro passar a agulha por dentro aqui do espaço e fazer o ponto baixo assim, tá? Eu acho que fica melhor, mais parecido com o que vai ficar nas outras voltas. E aqui vai ficar assim, tá? Vai ficar meio que uma linha aqui por baixo, ó. Mas também não é nada demais, é uma coisa discreta, tá? Então, aqui, 15 correntinhas. E direto, um ponto baixo aqui no espaço de 3 correntinhas da volta de baixo. E aí, vai ficar assim. E a gente vai seguindo, bem simples essa volta, bem tranquila de fazer, tá bom? Vou seguir assim até chegar no comecinho novamente. Então, finalizei aqui as 15 últimas correntinhas e vou fechar aqui com baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz, tá? Aquele ponto baixo depois de caminhar por todas as correntinhas que a gente fez dentro da alcinha. E aí, tá pronta aqui a nossa 13ª volta. Agora, na próxima volta, a gente vai fazer um ponto alto em cima aqui desse ponto baixo que a gente tem, né, nas pontinhas aqui, e 19 pontos altos dentro do espaço de correntinhas, tá? É simples, mas é um pouquinho mais demorada essa volta. Então, vamos lá. Aqui eu subo primeiro 3 correntinhas. Esse é o meu primeiro ponto alto. E aí, eu laço para fazer
dentro aqui do espaço de correntinhas, os outros 19 pontos altos. E aí, vamos seguindo, tá, gente? Então, depois de fazer aqui os 19 pontos altos no espaço, a gente laça para fazer mais um em cima do ponto baixo da volta de baixo e laça para seguir fazendo mais 19 aqui no espaço do lado, tá? Vai ficar assim, ó, se precisar, dá para dar uma ajeitadinha aqui, para ele ficar cobrindo aqui todo o espaço, tá? Deixar bem uniforme aqui. Então, vou seguir assim, até completar todos esses espacinhos com pontos altos. Aqui, finalizando, eu fiz os 19 últimos pontos altos. Aqui, a gente já tinha feito, né, o em cima do ponto baixo, que foi no começo da volta. Então, a gente só vai fechar aqui na terceira correntinha com o ponto baixíssimo. E aí, tá feita aqui mais uma volta. Agora, na próxima volta, a gente vai fazer mais uma vez pontos baixos sobre todos esses pontos altos, tá? Então, aqui, eu faço uma correntinha para ser o primeiro ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto alto aqui da volta de baixo. E aí, vai ficar assim, tá, gente? Então, vou seguir aqui até completar a volta toda. Então, fiz o último ponto baixo e vou fechar na correntinha que tá aqui, tá, gente? Ó, ela tá antes do primeiro ponto baixo aqui, tá? Não é essa parte de cima do ponto da volta de baixo, não. Então, aqui eu venho com o baixíssimo e fecho. E aí, tá pronta aqui a nossa 15ª volta. Na próxima volta, que é a 16ª, a gente vai fazer conjuntos de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro de um mesmo ponto baixo, tá? São vários conjuntos. Então, em quais pontos baixos que a gente vai fazer? A gente vai fazer nesse central aqui, tá? Que é fora do espaço. E dentro do espaço, a gente vai fazer mais 3. Então, aqui, a gente vai pular 4 pontos baixos e fazer no quinto. Aí, a gente pula mais 4 e faz no próximo, né, no que seria o 10º, pula mais 4 e faz mais um aqui, que seria no 15º, e aí vão ficar os outros 4 livres, né, que são 19 ao todo, e aí a gente faz de novo nesse central, tá? Então, para começar, a gente já tá aqui em cima de um ponto baixo, a gente sobe 3 correntinhas, laça para fazer mais um, aí vai fazer dentro dessa alcinha aqui, tá? Nesse primeiro. Duas correntinhas e mais 2 pontos altos. Tudo aqui no mesmo lugar. E aí, fica assim, tá, gente, ó. Agora, o próximo, a gente vai, então, deixar 4 pontos baixos livres e fazer no seguinte, tá? Então, aqui, eu venho no próximo, né, depois dos 4, e faço de novo a mesma coisa, tá? Dentro do mesmo ponto baixo, eu faço esse mesmo conjunto. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aí, deixo mais 4 pontos baixos livres e venho no próximo com a agulha laçada para fazer mais um conjunto desse. E aí, aqui, mesma coisa, tá? Pulo mais 4, venho no seguinte e faço mais um conjunto. Então, vai ficando assim, ó. Aqui eu já cheguei novamente no ponto inicial, né? Porque é em cima daquele central, eu vou deixar esses 4 últimos pontos baixos livres e recomeço, tá? Então, a volta é só isso. Vou seguir aqui até completar. Então, finalizei aqui o último conjunto, sobraram 4 pontos baixos, a gente vai fechar aqui na terceira correntinha, que é a parte de cima do nosso primeiro ponto alto.
E aí, tá pronta aqui mais uma volta. Na próxima volta, que é a 17ª, a gente vai fazer 2 pontos altos duplos, pegando pela frente, nesse ponto e nesse. No espaço de 2 correntinhas aqui, a gente vai repetir esse conjunto, tá? 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Nestes outros 2 pontos aqui, a mesma coisa aqui do outro lado, né? 2 pontos altos, pegando pela frente. Aí, a gente não vai repetir isso em todos os conjuntos aqui. No meio, a gente faz 2 correntinhas aqui para repetir neste daqui. Então, a gente sempre vai pular um, tá? O desenho, a gente tá fazendo essa parte que vai abrir agora, e aí vai ficar, então, um conjunto aqui dessa última volta que a gente fez, que não vai ter essa continuação, tá? Então, aqui a gente já tá no lugar certo para começar. Para fazer esse primeiro ponto alto duplo, pegando pela frente, a gente sobe com um ponto baixo, pegando pela frente. Aí, aqui, 4 correntinhas. E tá feito, tá? Nosso primeiro ponto. Aí, a gente laça 2 vezes para vir no segundo, tá? Passando a agulha por trás do ponto e tirando aqui de 2 em 2 alcinhas. Aí, aqui no meio, um conjunto igual da volta de baixo, então, laço, faço primeiro 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Aí, tudo aqui dentro do espaço de 2 correntinhas da volta de baixo. E aqui, laço 2 vezes para fazer mais um ponto alto, pegando pela frente, né? E o segundo, tá? Que é igual o começo da volta aqui. Aí, aqui no meio, então, a gente faz só 2 correntinhas para laçar 2 vezes e recomeçar pulando aqui um conjunto, fazendo no seguinte. Então, aqui faço tudo a mesma coisa de novo. Os 2 pontos pegando pela frente, né? Pontos altos duplos. No meio, conjunto de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E mais 2 pontos altos duplos pegando pela frente aqui para finalizar essa sequência. Aí, aqui 2 correntinhas e mais uma vez eu recomeço, tá? Então, vai ficar assim. Aqui um ponto, um conjunto da volta de baixo não vai ter, então, tá? E aí, a gente vai seguir assim até fechar essa volta. Então, aqui eu já fiz as 2 correntinhas, eu pulo o conjunto do lado e vou passar direto pro próximo, tá? Laçando 2 vezes e pegando pela frente. Então, aqui para fechar essa volta, faltam só 2 correntinhas. E a gente vai fechar com um ponto baixíssimo na 4ª correntinha aqui, que foi a parte de cima do nosso primeiro ponto alto. E aí, tá pronta aqui a nossa 17ª volta. Bom, gente, então a próxima volta vai ser o seguinte. Aqui a gente vai repetir nesses 2 pontos altos duplos, pegando pela frente, a mesma coisa, só que agora fechado juntos, tá? Daí, nós vamos fazer 2 correntinhas e dentro desse espaço aqui de 2 correntinhas, a gente vai repetir essa sequência aqui de baixo, ou seja, 3 conjuntos de 3 pontos altos fechados juntos, separados por 3 correntinhas, tá? Tudo aqui dentro. 2 correntinhas para separar e aqui, novamente, a mesma coisa, tá? 2 pontos altos duplos, pegando pela frente, só que agora fechados juntos. E aí, aqui não tem separação, a gente já recomeça com os 2 pontos de novo aqui na sequência, tá? Então, aqui a gente já tá no lugar certo para começar. A gente vai passar a agulha por trás do ponto para fazer o primeiro ponto baixo, pegando pela frente. Aqui, a gente pode subir 3 correntinhas, porque o ponto é duplo, mas ele vai fechar junto, então 3 correntinhas já estão suficientes. Daí, eu laço 2 vezes para vir no ponto ao lado, tirando aqui de 2 em 2 alcinhas para fechar junto com esse primeiro, tá? 2 correntinhas. E aí, a gente passa para os conjuntos aqui de 3 pontos altos fechados juntos. Então, aqui eu laço só uma vez, porque não é duplo.
e venho fazendo 3 pontos altos fechados juntos. Então, vou tirando aqui de 2 em 2 alcinhas. Quando estiver com os 3 pontos, eu laço e tiro todas as alcinhas, tá? 3 correntinhas e mais um ponto desse aqui no meio. Então, laço e faço a mesma coisa de novo. Três pontos altos fechados juntos. Tem os 3 pontos aqui, vou laçar para tirar todos eles. Aí, aqui, mais 3 correntinhas e o terceiro conjunto, tá? Então, lacei, tirei todos os pontos, já estou aqui com os meus 3 conjuntinhos, faço as 2 correntinhas e laço 2 vezes para pegar os pontos pegando pela frente aqui e fazer novamente pontos pegando pela frente, duplos, só que agora fechados juntos. Então, aqui eu tiro de 2 em 2 alcinhas, sobram 2, né? Laço 2 vezes novamente e tiro de 2 em 2 alcinhas até laçar pra fechar tudo, tá? E aqui eu laço novamente pra já vir pro lado recomeçando. Então, aqui são os 2 pontos fechados juntos novamente. Laço, não tiro tudo, né? Deixo pra fechar junto com o seguinte. Aí, aqui pego pela frente também e vou tirando de 2 em 2 alcinhas até laçar e fechar tudo, tá? E aí, aqui a gente faz, então, as 2 correntinhas pra recomeçar nesse conjunto de 3 pontos altos fechados juntos. E aí, vai ficar assim, tá? O desenho aqui vai abrir mais um pouquinho. Aqui já é o recomeço, onde a gente vai seguir a mesma sequência aqui, tá bom? Então, vou continuar até dar a volta toda. Então, aqui eu fiz os 2 últimos pontos altos duplos pegando pela frente e fechado juntos. E aí, eu vou fechar aqui em cima, nos 2 primeiros pontos desse que a gente fez, tá? Fecho aqui com o baixíssimo. E aí, tá pronta aqui mais uma volta. Bom, gente, na próxima volta, que é a 19ª, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer 6 pontos altos dentro desse espaço aqui de correntinhas e 6 pontos aqui no espaço do lado, tá? Aí, aqui, depois dos pontos altos, a gente tem 3 correntinhas. E aí, aqui pelo gráfico, aparecem 2 pontos pegando pela frente, aqui, um em cada um, só que fechados com um ponto baixo só, tá? Vamos ver como que a gente consegue fazer isso. Aí, aqui, 3 correntinhas para recomeçar. Então, aqui, para começar, eu vou caminhar com os pontos baixíssimos até chegar nessa alcinha aqui, né? Que agora eu não tô aqui no lugar certo, tá? Tô em cima dos pontos que fecharam juntos. Então, vou fazer uns baixíssimos aqui pelas correntinhas. Vou fazer um em cima do ponto, dos pontos que fecharam juntos. E aí, eu já consigo passar daquele jeito que eu gosto de fazer, tá por dentro do espaço aqui e fazer um baixíssimo posicionado bem dentro aqui das correntinhas da volta de baixo. Aí, vou fazer primeiro ponto alto com 3 correntinhas e mais 5 aqui para completar os 6 dentro desse espaço. Aí, terminando os 6, eu laço, venho direto pro espaço do lado, fazendo mais 6 aqui. Aí, aqui, as 3 correntinhas. E aí, a gente poderia, aqui, ou para fazer junto com um ponto baixo só aqui em cima, a gente passa a agulha aqui por baixo, tá? Só que aí não dá pra fechar nada, é só passar a linha mesmo por baixo do ponto, porque a gente teria que pegar o outro ponto, passar também essa linha aqui por baixo, pra poder fechar aqui o ponto baixo, que é meio chatinho, que fica meio justo aqui, tá, gente? E aí, 3 correntinhas. Ou então, a gente vem e faz separado, tá? Então, eu faço um ponto baixo pegando pela frente nesse primeiro aqui, e outro nesse próximo do lado aqui. E aí, as 3 correntinhas. E aí, a gente vai ficar praticamente com assim, a mesma aparência, tá? Não vai fazer muita diferença, não.
Eu acho que é mais o conforto de fazer. Eu só mostrei daquele outro jeito, porque como só tem um ponto aqui em cima e duas alcinhas aqui representando esse ponto que pega pela frente, eu tentei entender o que que seria isso, tá? Eu vou seguir dessa forma aqui, que eu achei mais confortável de fazer. E na próxima volta a gente vai pegar ponto aqui, ó. Então, não vai fazer nenhuma diferença aqui se tiver um pontinho a mais, tá? Uma diferença mínima aqui que nem... não vai mudar nada. Então, vou seguir aqui até completar essa volta. Aqui a gente já segue para os nossos pontos altos, que são 6. E aí vai ficar assim, tá, gente? Então, aqui eu vou seguir dessa forma até completar a volta toda. Então, fiz meu ponto baixo pegando pela frente aqui. Vou fazer o último aqui do lado. As 3 correntinhas. E aí, vou fechar aqui no primeiro ponto alto, na terceira correntinha, que é a parte de cima dele. E aí, finalizamos aqui a nossa 19ª volta. Na próxima volta, a gente vai fazer o seguinte, aqui sobre esses pontos altos, a gente vai fazer pontos altos pegando por trás, tá? Que são os mesmos que a gente fez aqui embaixo. E aqui no meio, a gente vai fazer 2 pontos altos, tá? Um aqui, outro aqui, sem fechar junto. Então, aqui, eu vou cortar a linha novamente, como eu fiz embaixo, tá? Que eu acho mais fácil, posso até começar por estes pontos altos aqui, que não são pegando por trás. Então, corto a linha. Aqui é legal fazer aquele acabamento com agulha de tapeceiro. Então, eu puxo aqui. E aqui a gente vem, ó. Não neste primeiro ponto. A gente vem no próximo, com a agulha, tá? Passa por trás, assim, das 2 alcinhas, por baixo das 2 alcinhas. E aí, a gente entra de volta da onde saiu, tá? Então, a gente volta aqui da onde a linha tinha saído. E a gente fica assim, tá? Então, aí deu o nó aqui, e aí a gente fica com o acabamento mais uniforme, tá? Nessa parte. Então, aqui, gente, eu vou até, como eu fiz lá embaixo, começar em outro ponto, tá? Pra não ficar um monte de linha aqui pra arrematar no mesmo lugar. Fiz aqui o meu nó corrediço, e aí eu vou começar, então, onde não é ponto pegando por trás, porque mesmo no início de volta, ele é mais chatinho de fazer do que o ponto simples. Então, aqui eu posso passar minha agulha por baixo desse espaço de correntinhas. Coloco o nó aqui na minha agulha. E aí, trago aqui pra frente, subindo 3 correntinhas. E esse é aquele ponto alto que vai ficar aqui ao lado nesse espaço, tá? Depois a gente esconde essa linha aqui. E aqui, a gente vai laçar pra fazer os pontos pegando por trás. Então, a gente vem, como a gente fez lá embaixo, de trás pra frente, passa na frente do ponto, pega a linha aqui. Ela vai passar na frente aqui, e aí a gente fecha o ponto alto aqui em cima, tá? Então, aqui em cima de cada ponto vai ter um desse. Então, venho de trás pra frente, volto lá pra trás, a linha passa aqui na frente do ponto e vai subir por trás pra fazer o fechamento, tá? Por isso que vai dando esse efeito aqui. Então, aqui eu vou seguir até fazer os 12, porque são 12 seguidos aqui, tá? Não tem separação nenhuma. Então, aqui, ó, gente, fiz os 12 pontos, tá? Pegando por trás, seguidos aqui. E aí, eu vou laçar pra vir aqui no espaço de correntinha, fazendo um ponto alto normal. Fecho ele e laço pra fazer mais um aqui no espaço de correntinha que tem aqui ao lado, tá? Então, fica assim, ó. E aqui a gente vai laçar pra já vir de trás pra frente, fazendo a mesma coisa do que a gente fez na outra parte aqui, tá? E aqui já recomeça, né? Então, os pontos pegando por trás, tá? E aí, vai ficar assim, ó, essa parte. Aqui ficou essa linha, que depois a gente vai esconder. E aqui no meio vai ficar assim os 2 pontos, tá? Então, vou seguir aqui com os meus pontos pegando por trás e depois esses outros no meio até completar. Finalizando aqui, então, a 20ª volta, vou fazer o último ponto alto aqui no espaço de correntinhas da volta de baixo.
No outro espaço de correntinhas já tem o ponto alto, né, que foi o primeiro que a gente fez aqui, então a gente vai fechar com baixíssimo na terceira correntinha desse primeiro ponto alto, que seria a parte de cima dele, tá? E aí, tá pronta aqui mais uma volta. Na próxima volta, que é a 21ª, a gente vai fazer o seguinte: nestes dois pontos altos aqui, a gente vai fazer ponto alto duplo pegando pela frente, tá? Um em cima de cada um, e não é fechado junto, separado. Aí, aqui, a gente vai pular esse primeiro ponto logo depois e vai fazer um ponto alto aqui, separar com duas correntinhas, pular o seguinte, fazer mais um ponto alto aqui, duas correntinhas, pulo o próximo, e aí nos dois do meio, a gente vai fazer um ao lado do outro sem pular, tá? Todos os pontos altos que a gente vai ter aqui no meio são separados com duas correntinhas. A única diferença é que a gente não vai pular um ponto alto de baixo em todos. Aqui no meio vão ser dois seguidos, tá? E no resto aqui a gente vai intercalando. E aí, chega aqui, novamente, a gente faz os pontos pegando pela frente, tá? Vou mostrar aqui que acho que fica mais fácil. Para começar, a gente tá nesse ponto alto aqui da esquerda, né? Então, a gente pode passar a agulha por trás dele, fazer um ponto baixo, pegando pela frente e subir 4 correntinhas para ser o nosso primeiro ponto alto duplo, pegando pela frente. Aí, aqui, a gente vai pular, então, esse primeiro ponto alto, vai vir no seguinte, fazendo um ponto alto normal, aqui pegando nessas duas alcinhas, fecho. Aí, faço duas correntinhas. Aqui, eu vou pular o seguinte, venho no próximo, também ponto alto, ponto sobre ponto, fecho, mais duas correntinhas. Aqui, pulo novamente e faço no seguinte, tá? Aí, aqui tem duas correntinhas também, só que eu vou laçar e não vou pular aqui, eu já venho no próximo para fazer mais um ponto alto. E aqui, até o final, eu vou seguindo o que eu fiz do outro lado. Então, aqui eu vou pular sempre um ponto alto de baixo para fazer no seguinte, tá? Aí, aqui, depois do último, sobra um, né? Igual do outro lado, que a gente não fez no primeiro, aqui tem que sobrar um também. Aí, aqui eu vou laçar duas vezes para vir por trás, fazendo aqui os meus dois pontos altos duplos, pegando pela frente. Então, vou laçando, tirando de duas em duas alcinhas até fechar. Laço duas vezes e venho no do lado para fazer a mesma coisa. Vou laçando, tirando duas alcinhas até fechar. Então, aqui, nessa parte dos pontos altos aqui, vai ficar assim, tá? Ó, a gente tem os do meio aqui, que são juntos, tá? Sem pular ponto alto aqui embaixo. E aí, mais dois para cada lado, tá? E aí, a gente já chega aqui nos que vão pegar pela frente. Então, aqui, a gente não tem separação, depois do ponto alto que pega pela frente, já laça para pular o primeiro e vir novamente no segundo. E aí, aqui, todos separados com duas correntinhas, tá? Só tem que tomar cuidado mesmo aqui no meio, porque senão acaba ficando torto, né? Porque aí a gente vai deixar um ponto livre aqui embaixo e aqui não vai ficar, tá? Se a gente fizer com espaço aqui no meio, tá? E vai ficar a mandala, vai acabar ficando diferente aqui, tá? Então, vou seguir assim até completar essa volta. Então, aqui fiz o último ponto alto, vou laçar duas vezes e pegar pela frente aqui para fazer o último ponto alto duplo, que vai pegar pela frente, fecho, e aí vou finalizar a volta com um baixíssimo aqui na quarta correntinha do primeiro ponto alto duplo que a gente fez, tá? E aí, tá pronta aqui a nossa 21ª volta. Na próxima volta, a gente vai fazer o seguinte, nesse ponto aqui, que foi o último da sequência, e no primeiro, tá, os pontos altos que não são pegando pela frente, a gente vai fazer agora dois fechados juntos, duplos e pegando pela frente, tá? Que vão passar aqui em cima. Nesses dois aqui não vai ter nada. Nos espaços de correntinha, a gente vai fazer pontos altos normais, 2 em cada espaço. E aí, vão sobrar, então, 4 pontos altos, né, da volta de baixo aqui, que também vão ter pontos altos duplos e pegando pela frente, tá? Então, aqui, para começar, eu tô em cima do ponto alto duplo pegando pela frente, que não vai ter nada
sobre ele nessa volta. Eu vou fazer um baixíssimo para chegar em cima deste ponto aqui. E aí, aqui em cima, eu vou fazer um ponto baixo, pegando pela frente, e subir 3 correntinhas. Ele é duplo, mas como depois eu vou fechar com o outro aqui, então 3 correntinhas tá suficiente, tá? E aí, aqui eu laço já para fazer 2 pontos altos dentro desse espaço. Pontos altos normais aqui, tá? Sem ser duplo, nada. Aí, aqui sim é duplo, então laço 2 vezes, e em cima desse ponto, eu pego pela frente e vou tirando de 2 em 2 alcinhas, até fechar. Daí, no próximo espaço aqui, mais 2 pontos altos. Agora, laço 2 vezes para vir no próximo ponto alto, fazendo ele, pegando pela frente e duplo, né? Então, vou tirando de 2 em 2 alcinhas até fechar. Aqui no centro, mais 2 pontos altos normais. Pro lado de cá, a gente vai repetir a mesma coisa. Então, laço 2 vezes aqui para fazer o duplo pegando pela frente por trás desse ponto. 2 dentro do espaço. Mais um duplo pegando pela frente aqui. E aí, aqui eu tenho mais 2 dentro desse espaço. Agora, aqui, eu vou laçar 2 vezes, então, para pegar esse ponto, tá? Que não era o pegando pela frente, aqui era o último ponto alto normal. Eu tiro as alcinhas 2 vezes, mas eu não fecho o ponto inteiro, tá? Nesse último fechamento, eu espero para laçar mais 2 vezes, vir já no outro aqui, que é o primeiro da próxima sequência. E aí, vou tirando de 2 em 2 alcinhas, aí sim eu fecho, tá? Fecho aqui os 2 juntos, e aqui eu já laço para recomeçar fazendo os 2 pontos altos aqui no espaço de correntinha da volta de baixo, tá? E aqui recomeça. Então, essa parte aqui vai ficar assim, ó, bem preenchida, intercalando esses pontos duplos e pegando pela frente com os pontos altos simples, tá? E esses 2 aqui centrais, a gente não vai fazer nada, eles vão ficar só aqui embaixo, tá bom? Então, é assim que a gente vai continuar até chegar aqui novamente. Então, aqui já fiz os 2 pontos altos, laço 2 vezes para fazer o que pega pela frente aqui. Então, aqui, finalizando a volta, vou fazer o último ponto alto duplo pegando pela frente, tiro 2 alcinhas, laço e tiro mais 2. E aí, a gente vai fechar aqui na terceira correntinha que a gente fez no primeiro ponto alto, tá? E aí, tá pronta aqui mais uma volta. Essa foi a 22ª volta. Na próxima volta, a gente vai fazer apenas um ponto baixo em cima de cada ponto da volta de baixo. Então, aqui, para começar, eu faço uma correntinha como primeiro ponto baixo e sigo fazendo os meus pontos baixos aqui, um ao lado do outro, em cima de cada ponto. E é só isso, tá, gente? Essa volta é bem simples. Vou seguir aqui até completar. Finalizei o último ponto baixo, então, e aí eu vou fechar, não aqui, tá? Mas aqui ao lado, que é antes do primeiro ponto baixo que a gente fez. Aqui, ó, é a parte de cima do ponto alto da volta de baixo, tá? Isso aqui que é a correntinha. Então, venho aqui na alcinha e fecho. Às vezes dá a impressão que a gente nem precisa fazer essa primeira correntinha para iniciar, mas quando a gente fecha naquele outro ponto que ficou aqui para baixo, parece que depois falta alguma coisa, tá? Parece que isso aqui fica afundado mesmo, tá? E aqui fica bem certinho, ó. Então, aqui ficou pronta, mais uma volta. Agora, a gente vai ver o que vai fazer na próxima, que é a última volta.
Então, agora, na 24ª volta e última, a gente vai fazer o seguinte. Eu fiz essa amarração aqui, a gente tem 24 pontas, né? E eu fiz essa amarração em 3 pontos diferentes aqui, né, de cada uma. Então, para finalizar assim, eu dei uma alterada nessa última volta, tá? Ela inicia aqui a gente vai manter com 3 pontos baixos, pulando o ponto baixo aqui que tá sobre o que fechou junto, nesse aqui não vai ter nada, tá? Aí nos 3 seguintes aqui, 3 pontos baixos, 2 correntinhas, e aí a gente vai fazer sobre os pontos baixos que estão nessa linha aqui desses 2 pontos altos, 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos, tá? Tudo em cima desse ponto baixo aqui. 2 correntinhas para separar e aqui mesma coisa, 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos. Daí aqui eu faço as 2 correntinhas e mais os 3 pontos baixos para finalizar, tá? Exceto nesse que está sobre os que fecharam juntos, tá? Nesse aqui especificamente não vai ter nada. Então, aqui para iniciar, eu tô justamente sobre esse, né, que não vai ter nada. Então, eu vou andar aqui com um ponto baixíssimo. Aí, sobre esse aqui, onde eu estou agora, vai ter um ponto baixo, então, eu vou fazer uma correntinha. E aí, aqui do lado, mais 2 pontos baixos, tá? Em cima dos 2 seguintes. Daí, aqui a gente vai ter 2 correntinhas. E aí, eu vou laçar, então, pra vir nesses dois, tem 2 pontos mais centrais aqui, tá? Que eram aqueles que ficaram mais unidos aqui no meio. Então, em cima do ponto baixo que tá sobre ele, eu vou fazer esse conjunto de 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Aqui tudo dentro do mesmo espaço. Aí, aqui no meio, 2 correntinhas e laço para fazer a mesma coisa sobre o outro ponto alto, tá? Na verdade, é o ponto baixo que está sobre ele. Então, aqui, a gente também tem 2 pontos altos, mais 3 correntinhas e mais 2 pontos altos, também tudo dentro do mesmo espaço aqui. Tá? Aí, 2 correntinhas para fazer os 3 pontos baixos aqui. Então, não é aqui, né, em cima do fechamento, são nesses 3 aqui, tá? Então, faço um ponto baixo aqui em cima de cada um. E aí, aqui, então, a gente pula o ponto que tem aqui no meio e passa pro lado aqui, já fazendo mais 3 pontos baixos para recomeçar. Então, vai ficar assim, tá, gente? E depois, a gente vai prender por esses 3 pontos aqui, ó. Esses 2, né? E aqui no meio, tá? E aqui, a gente tem esse desenho com os pontos baixos, né? Então, aqui, a gente já fez os 3 baixos do início aqui da próxima sequência. Aqui, a gente tem 2 correntinhas e já laça para recomeçar, tá? Então, aqui, a gente vem sobre o ponto baixo que tá em cima do ponto alto e recomeça, tá? E aí, é assim que a gente vai seguir na nossa última volta aqui, tá? Então, vou continuar até fechar ela toda. Aqui no meio, 2 correntinhas e o próximo conjunto de pontos altos e correntinhas aqui. Então, aqui tô finalizando, vou fazer os 3 últimos pontos baixos que faltam. E aí, a gente vai fechar na primeira correntinha, que é aqui, tá? Aqui a gente tem o ponto que era onde a gente não vai fazer, aquele de baixo. E aí, a primeira correntinha é o próximo aqui, tá? A gente fecha com um baixíssimo. E aí, a gente finalizou aqui a última volta da nossa mandala. Agora, a gente pode cortar a linha e fazer os arremates.
Então, para fazer o acabamento aqui da parte da última volta, eu vou fazer com agulha de tapeceiro. Então, eu puxo aqui toda a linha e venho como a gente já fez lá embaixo, naqueles pontos pegando por trás, tá? Eu pulo aqui o primeiro ponto que tá mais perto daqui de onde eu terminei, venho no próximo, coloco a agulha passando por dentro dele todo e volto aqui pro lugar da onde saiu a linha, tá? E aí fica mais certinho aqui. Daí a gente vira e dá o nozinho e esconde a linha. E é que a gente vai passando por trás, aí você pode passar por onde for mais conveniente para você, tá? Aqui eu tô passando nesses pontos aqui mais para baixo. Daí a gente esconde aqui um bom pedaço para depois poder cortar. E aí, a gente tem o do meio também, aqui já tá bem fechado, tá? O meu ponto, não preciso puxar, mas se você precisar, você dá mais uma puxadinha. E aqui, mesma coisa, tá? Com agulha de tapeceiro, a gente vai esconder isso aqui. Geralmente, eu dou também um nozinho aqui na linha mais próxima que tem. E depois eu passo por dentro aqui dos pontos altos mesmo, tá? Desses primeiros aqui dessa volta. E aí, aqui também a gente corta. E aí, para quem fez aqueles cortes, né, em alguns pontos aqui da mandala, a gente tem que esconder esses fios, né? Eu cortei 2 vezes, mas tem 4 fios, porque é um do começo e um do final da volta, tá? Então, aqui mesma coisa, tá, gente? Só esconder e aí cortar. Então, aqui, depois de arrematar e cortar todos os fios, a nossa mandala tá pronta, tá? Agora, a gente pode fazer a blocagem, que nada mais é do que esticar a mandala em alguma superfície onde você possa espetar uns alfinetes aqui na ponta, para ela ficar um pouco mais certinha aqui, tá? Tirar um pouco desse babado e a gente definir aqui o tamanho do nosso aro. Bom, então aqui, depois de estar com a mandala blocada, ela tá um pouquinho mais esticada aqui. Eu peguei esse aro que tem exatamente o mesmo tamanho do outro, da outra mandala que eu fiz, a rosa. E aqui a gente tá, é a medida mais ou menos que eu sempre passo, tá? Aqui, quando o aro é maior, de 40 centímetros até um pouco mais, até uns 50 e pouco, assim, a gente usa essa medida entre 3 e 4 centímetros aqui dos dois lados, né? Para poder ter uma noção do tamanho de aro que a gente vai usar, para quem não tiver, tá? E aqui, quando você tem o aro, você pode também esticar e ver se o aro escolhido, ele chega do outro lado, assim, com uma certa facilidade, mas sem ficar muito mole, tá? Porque senão a mandala fica muito solta. Então, aqui eu vou usar esse. Eu falo também sempre para cortar uns pedaços de fio com mais ou menos 30 centímetros, que depois acaba até parecendo um pouco de exagero, só que fica mais fácil, tá? Para amarrar, para dar os nós e depois até para arrematar. Então, aqui a gente vai precisar de muitos fios, tá? Porque eu vou fazer igual aqui a outra mandala, amarrando em 3 pontos, só que eu vou primeiro amarrar no meio, cada pedacinho aqui, porque eu quero até mostrar para vocês como é que fica, porque se alguém não quiser amarrar nos 3 pontos, até dá para amarrar no meio só, tá? Só que em vez de ficar muito pontuda, ela vai ficar meio arredondada aqui. Geralmente a gente faz aqueles acabamentos nas mandalas, quando a gente vai amarrar assim uma ponta só, ela fica bem pontuda, que não vai ser o caso aqui. Então, geralmente eu prendo primeiro as pontas opostas assim e depois eu vou amarrando as demais, tá? Então, aqui eu amarrei todas as pontas só pela parte central, tá? Aqui a gente tem que arrumar ainda, organizar, né? Não finalizei, tá, gente? Só amarrei pra mostrar pra vocês como é que fica mais ou menos o formato das pontas, caso vocês não queiram amarrar as 3, tá? É uma opção, porque amarrar as 3 pontas a gente vai ter que depois arrematar os fios todos, né? Não só o do meio, como os das laterais também, tá? Aqui eu vou seguir, tá? Vou amarrar as outras duas
partezinhas aqui também estão passando por dentro dos conjuntinhos aqui de dois pontos altos, tá? Então, a gente passa aqui por dentro e amarra os dois aqui. Então, aqui, ó, as 3 pontinhas amarradas vão ficar assim, tá? Então, eu vou fazer em todas essa amarração. Então, vou seguir, e aí, depois que a gente fizer toda essa amarração, é que a gente vai aqui esconder os fios, tá? Então, aqui eu amarrei todas as pontas, né, com os 3 fios em cada uma, e agora a gente tem que esconder cada um desses fios. E aí, a gente vai ter que, então, virar o trabalho pro outro lado, tá? Aqui tá o lado certo dele, onde aparece aqueles pontos pegando por trás, e a gente vai esconder no lado avesso. Então, aqui, eu vou rodar cada nozinho aqui pra perto do começo aqui do trabalho, né? Pra eu poder esconder com a agulha de tapeceiro por dentro, tá? E aqui, a gente vai trazendo pelos fiozinhos de trás pra não aparecer pelo lado da frente, tá, gente? Então, a gente vai fazer isso aqui em todas as pontas, tá? Pode descer mais se quiser também, pra ficar mais escondido aqui por dentro. E depois a gente vai cortar essas pontas, tá? Então, vou seguir aqui e vou esconder cada um desses fiozinhos. Ó, gente, então aqui eu arrematei todos aqueles fios, né, que a gente tinha aqui atrás e cortei todas as pontinhas. E aí tá pronta a nossa mandala. No fim, aqui a gente também pode dar uma ajeitada na posição mesmo aqui das pontas, né, ver se elas estão bem simétricas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa me mandem mensagem, tá bom? Agradeço muito por estarem comigo aqui mais uma vez e se puderem me sigam lá no Instagram também. Um beijo e até a próxima.